começaram as eleições de 2026. E ao começarem as eleições de 2026, existe, é claro, um grande cargo em disputa, o maior deles num presidencialismo, principalmente num presidencialismo que tem tanto poder concentrado em Brasília. É o cargo de presidente da República. Terminaram as eleições municipais. É verdade, falta o segundo turno em muitos municípios do Brasil, mas o grande volume das cidades já decidiu seus prefeitos. E no Brasil, assim como é no resto do mundo, quando termina uma eleição, começa outra. E, portanto, as eleições municipais, além da gente fazer uma análise do que será dos municípios brasileiros e um retrato, uma fotografia do dia de hoje dos municípios, estas eleições nos permitem projetar 2026. Olhar agora para a eleição que acaba de começar. Os prefeitos que estão bem reeleitos já são pré-candidatos a governo do estado, os vereadores bem eleitos começam a se arvorar com pautas de deputado estadual, os estaduais agora aceleram suas campanhas para serem deputados federais e os federais para serem senadores ou reeleitos. Começaram as eleições de 2026. E ao começarem as eleições de 2026, existe, é claro, um grande cargo em disputa, o maior deles num presidencialismo, principalmente num presidencialismo que tem tanto poder concentrado em Brasília. É o cargo de presidente da República. O que as eleições municipais dizem sobre a eleição da presidência da República de 2026? Bom, em primeiro lugar, o PT precisa lamber suas feridas depois de uma derrota. Há uma discussão sobre se houve uma vitória da direita ou se houve uma vitória do centrão, mas é fato que houve uma derrota da esquerda, principalmente da esquerda lulista mais radical. Esse mapa do Brasil mostra, pela cor dos partidos políticos, os municípios em que eles venceram ou não as eleições. E a falta de vermelho no mapa mostra que o PT teve um desempenho ruim. O PT elegeu apenas 248 dos 5.570 prefeitos do Brasil. É claro, ainda há segundos turnos em que o partido vai disputar, mas é, sem dúvida nenhuma, um fracasso para o partido de Lula da Silva. Aliás, o PT não tem mais a força que tinha em diversos municípios. Se isso é verdade, quais são os partidos que ganharam as eleições municipais? O maior desempenho, pode-se dizer, foi dos partidos do chamado Centrão. PSD, MDB, PP e União Brasil, somados, fizeram 3.071 prefeitos, ou seja, 55% dos municípios do Brasil serão governados por prefeitos destes partidos do Centrão. É claro que uma eleição municipal guarda muitas diferenças entre si. O MDB pode ser um na Bahia e outro no Rio Grande do Sul. O PP é um em Santa Catarina, mas é outro no Piauí. Há diferenças muito grandes entre os próprios partidos em áreas diferentes do Brasil. Isso é importante, por exemplo, quando se analisa o resultado em Florianópolis, em que o prefeito Topázio foi reeleito com ampla maioria, sendo do PSD, mas é nitidamente um homem de direita vinculado a Bolsonaro, inclusive. Ou seja, as eleições municipais, elas escondem nas siglas partidárias uma divergência muito grande. Há prefeitos que trocaram de partido e foram reeleitos por partidos diferentes. Há muitos vereadores que trocaram de partido e foram reeleitos com outra sigla, o que mistura um pouco esse mapa quando nós fazemos uma análise mais simplista e generalizada. É verdade também que não há como analisar individualmente cada um dos 5.570 municípios do Brasil. E, portanto, os partidos acabam servindo, sim, como um aglomerado, um conglomerado que nós podemos olhar e tirar um pouco a febre do que aconteceu. É verdade, o PL elegeu 512 prefeitos, mais do que o dobro do PT. Mas, ainda assim, não tem sequer 10% dos prefeitos do Brasil. O PL é o maior partido da direita, mas não é o único partido que tem políticos de direita. E isto é muito importante para o próximo ciclo eleitoral.
Lula da Silva e o PT, quando governaram o Brasil, jamais tiveram sozinhos maioria no Congresso. Conseguiram maioria atraindo pessoas, deputados do centro para a esquerda. Tinham um polo de gravidade capaz de trazer o centro para o entorno do PT. Vejam que nessa eleição o PL, com o Bolsonaro, elegeu 100 deputados. Isso é apenas 20% do Congresso Nacional, ou sequer 20% da Câmara, que tem 513 deputados. O que significa dizer? Significa dizer que o PL, no seu melhor momento, como o maior partido da direita, com o seu maior líder disputando a eleição, não atingiu sequer 20% da Câmara dos Deputados. Qual é o grande ensinamento, não só desse fato, mas das eleições municipais? O centro continua tendo um papel político fundamental no Brasil. Gostemos ou não, a análise é dos fatos como aconteceram. Existe ainda um grande espaço para ser conquistado pela direita com um trabalho de base, como inclusive dizia Olavo de Carvalho. Formação de quadros, preparação de pessoas. Talvez a direita não tenha tido uma vitória maior nos municípios por falta de quadros, falta de pessoas, falta de um trabalho prévio de construção e expansão das suas ideias. O próprio PL é um partido que vem de uma transição, se tornando o partido de Bolsonaro. Em muitos municípios do Brasil, o PL ainda é o PL de Valdemar Costa Neto, que sempre é bom lembrar, ofereceu o vice-presidente da República, José Alencar, para Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o PL ainda passa um processo de transformação para a direita. Ao contrário, digamos, do Partido Novo, que nasceu como um partido liberal, mas ainda é pequeno. Há um grande espaço para os partidos da direita no Brasil evoluírem. Mas este espaço não será tomado de um momento para o outro. Ele é resultado de uma construção que levará anos. Então não é possível dizer que todos os prefeitos do PL são de direita. Não é possível dizer que todos os prefeitos do PSD, do MDB ou do PP são de centro. Há partes do Brasil em que estes partidos estão mais identificados com a direita ou até com a esquerda. Depende também dos cenários locais. Mas é possível dizer que o PT é um partido de esquerda. O PT nasceu e cresceu como um partido de esquerda e, portanto, o fracasso eleitoral do PT nas eleições municipais dá um recado. Podemos discutir se a direita ou o centro ganharam, cresceram mais, mas podemos afirmar também que a esquerda perdeu. E que luz isso lança para 2026? Ainda que alguns quisessem um cenário com uma direita mais raiz, mais empedernida, mais fechada em si mesma, para enfrentar a esquerda de Lula da Silva, que pode levar todos esses adjetivos, ainda que muitos quisessem este cenário, o que as eleições de 24 mostram para 2026 é a necessidade de uma aliança com o Centrão. Eu disse, no seu melhor momento, o PL não fez 20% dos deputados. É preciso, portanto, entender que para ter o domínio no Congresso Nacional, e por que não dizer, para vencer as eleições presidenciais, é preciso uma coalizão. Uma coalizão é a soma de diferentes visões políticas. É verdade, ideias não são metais que se fundem. Conservadores são conservadores, liberais são liberais, centristas são centristas, social-democratas são social-democratas e socialistas também o são de forma pura. Mas se na matemática no colégio nós aprendemos na escola que nós não somamos maçãs com laranjas, na política uma coalizão é a soma de maçãs com laranjas. A coalizão é a soma de forças políticas diferentes, porque sozinhas nenhuma delas faz maioria. Ou seja, assim como o PT precisou se aliar ao Centrão para vencer eleições, a direita também terá de se aliar ao Centrão se pretende vencer as eleições presidenciais e governar com maioria no Congresso. A discussão, portanto, é onde estará a maior força de gravidade. É possível produzir uma coalizão em que o Centrão venha em direção à direita ou a direita irá em direção ao Centrão. Olhando, por exemplo, para a eleição de São Paulo. Em São Paulo, o Centrão teve capacidade, com Ricardo Nunes, de trazer o apoio de parte da direita, principalmente de Jair Bolsonaro.
Será que o cenário nacional vai repetir isso e nós veremos talvez a volta do teatro das tesouras, em que há uma direita enfraquecida, debilitada, que termina apoiando um centro, que faz uma dicotomia estéril ou apenas estética com a esquerda? Ou a direita produzirá uma candidatura capaz de atrair para perto de si o centrão? Não será uma candidatura purista, dessas que não se relaciona com as demais forças políticas para não se contaminar com a realidade da política brasileira, que é, sim, às vezes, fétida. Alguém disse que os políticos e as fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. A realidade política é impura e nem sempre cheira bem. O distanciamento desse centrão é desejável, mas será possível? Será possível até 2026 que a direita produza um trabalho de base e o desenvolvimento de lideranças políticas capazes de levar o Brasil a uma vitória que Bolsonaro não levou na última eleição, de vencer as eleições sem precisar encostar em mais ninguém? A mim parece que não. Parece que o que sai das urnas em 2024 é um sinal para uma coalizão de coisas diferentes, mas que precisam caminhar juntos. Que a direita precisa é produzir uma candidatura à presidência da República que tenha gravidade suficiente para atrair para perto de si parte suficiente do centrão para ganhar as eleições e governar o país. Não é a vitória do purismo. Não é uma vitória avassaladora da direita que saiu em 2024. O que saiu é um sinal de centro-direita, de coalizões, de somatório de forças políticas capazes de vencer o PT. Vencer o PT é possível. As eleições de 24 mostraram que Lula é derrotável. Agora, isto depende da posição do centrão. Mesmo que não tenha sido uma vitória avassaladora da direita nestas eleições, elas também mostraram que a direita cresceu, se organizou, apareceu e conquistou mais espaços do que no passado. O crescimento da direita é um fenômeno no Brasil constatável nas urnas, mas é ainda um processo incompleto. Ainda faltam etapas de formação de base, de preparação de lideranças. Até que isso aconteça, é do diálogo e da aproximação entre a direita e parte do centro que saiu o resultado que mostrou que é possível vencer o PT em nível municipal. E se essas coalizões forem construídas de forma inteligente, será também possível vencer o PT em nível nacional.